Grandes coisas estão por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O Senhor está se revelando a nós. O Senhor está se mostrando a nós. O Senhor está nos dando o reto caminho. E a Bíblia diz que neste caminho nem o louco erra. O caminho que Deus dá, nem o louco erra. E a palavra de ordem é basta. Se é basta, é basta. E hoje, basta de doenças. Basta de doenças. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele... Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós com toda a sua bagagem. Com tudo aquilo que é dele, que é próprio dele. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, Deus amado e bendito, Deus maravilhoso, Deus bom, a Ti, Senhor, e somente a Ti toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Senhor Jesus, nos reunimos, Senhor, nesta noite em Tua casa, Senhor, com o nosso coração totalmente, Jesus, quebrantado e predisposto a Te ouvir, Senhor. Nos aquietamos, ó Deus, a partir deste momento, para ouvirmos a Tua voz, recebermos do Teu poder e praticarmos a Tua palavra em nossa vida por meio do dom da fé que nos foi dado pelo Teu Santo Espírito que habita em nós. Portanto, Deus, cremos que os nossos olhos verão os sinais, as maravilhas, os prodígios, os milagres que o Senhor irá realizar em nossa vida, por meio desta ministração, por meio desta mensagem, que vem do trono da Tua graça ao nosso espírito, Senhor. Vamos, ó Deus, a partir de hoje, pelo entendimento e pelo conhecimento da verdade, dar um basta nas doenças. Senhor, a partir de hoje, nós rechaçamos todo o mal, Senhor, em nossa vida. Tudo, ó Deus, que vem para roubar a nossa paz. Tudo que vem, Senhor, para roubar a Tua bênção em nosso favor. Por isso, Deus, eu lhe peço mais uma vez, com toda a humildade, Senhor, temor e tremor, use a minha vida, Jesus. Use, Senhor, a minha boca, as minhas cordas vocais. Senhor, os dons do Teu Santo Espírito que estão em minha vida. Usa para que seja, Deus, edificada a Tua igreja na Tua palavra, Senhor. Para que os Teus filhos sejam alimentados com a verdade que liberta. Que haja, Senhor, em nosso meio nesta noite, libertação. Que haja cura. E que a Tua glória seja notória para o Teu louvor e para a Tua glória. Amém e amém. E toda a igreja diga amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Manifeste, Senhor, em nosso meio. Manifeste, Senhor. Manifeste, Senhor, o Teu querer, Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Obrigado, minha amada e querida esposa e pastora. Meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo,
povo de propriedade exclusiva de Deus. Amados, a Bíblia nos ensina que nós devemos nos sujeitar a Deus. E o sujeitar a Deus é obedecer à palavra de Deus. Então, sujeitar a Deus é acatar as ordens de Deus. É dizer sim e amém. Para aquele o qual nele está o sim e o amém para todas as promessas de Deus para a nossa vida. Então, sujeitar a Deus é submeter-se às autoridades que Ele mesmo constituiu nesta terra para que sejam autoridades em nome dEle. A não submissão à palavra, a não submissão, o não submetimento às autoridades por Ele constituídas, traz consequências, traz doenças para a vida de um filho de Deus. Então nós somos sarados, nós somos curados, a cura está liberada para mim e para você. O Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. E nós vivemos por fé e por fé na palavra. Então, se a palavra nos ensina como nós devemos proceder, assim nós vamos proceder. Eu não posso proceder a meu modo, porque a meu modo não é o modo de Deus. E a meu modo me traz consequências terríveis. A meu modo me traz doenças na alma e no físico. Amém? Estamos entendidos até aqui? Mateus 19, 26 diz: Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus igreja, pode ser que para o homem, para o médico, para a medicina, para quem quer que seja, algo seja impossível. A cura de um câncer para o homem pode ser impossível, mas para Deus tudo é. Para Deus tudo é. Então, amado, confie na palavra. Tudo é possível ao que crê. Então, é vontade de Deus curar. Diga isso, é vontade de Deus curar. Amém? Então, o que o Senhor Jesus consumou na cruz, Ele quer que se manifeste na minha e na tua vida. Ele quer que se manifeste na vida dos seus filhos por meio da fé. Por isso Ele nos deu o dom da fé. Isaías 53, versículos 4 e 5 diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Pergunto para a igreja: tomou ou não tomou? Levou ou não levou?
A dúvida impede o milagre. A dúvida, somada ao medo, impede a fé, dom de Deus, de operar. Porque dúvida e medo é contrário à fé. É veneno que mata a fé. Estão entendendo? Então eu não posso, amados, mas nem sequer pensar em duvidar disso. Em Romanos 14, 23 diz: mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer. Amado, o que tem dúvida é condenado por qualquer coisa. Se tem dúvida, pronto, já tem problema. Porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Então está recebendo uma palavra de poder, está recebendo a palavra que cura, está recebendo a palavra que liberta, está recebendo a palavra que restaura, está recebendo a palavra que restitui, está recebendo a palavra que arruma tudo, e duvida, está em pecado. E já está condenado. Ao inferno? Não. Não vai receber bênção. Não vive as bênçãos do Senhor. Estão entendendo, amados? Amém? João 10:10 diz: o ladrão vem somente para quê? Roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então quem traz a doença? Quem traz a doença? Pronto. Com a permissão do Senhor. Deus é soberano, não vamos esquecer disso. Deus é maior. Então, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Então, muitos filhos de Deus recebem a destruição, a doença, a morte até por intermédio de uma doença. Tem os seus sonhos roubados, a sua vida roubada, a sua alegria roubada, a sua felicidade roubada. E Jesus está dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. 1 João 3,8 diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Jesus destruiu ou não destruiu? Amém. Essa é a verdade, irmão. Jesus destruiu. E agora? Essa verdade tem que se manifestar na minha e na sua vida. Lucas 13:11 diz: e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Olha, a Bíblia diz que há demônios que trazem enfermidades para algumas pessoas, não para um selado com o Espírito Santo. Amém? Vamos entender. Porque aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não o toca. Mas aqui nós entendemos que esse espírito, este demônio, ele possuía o corpo desta mulher com esta enfermidade há 18 anos. Então nós precisamos entender, amados, que estar envolvido com coisas que não são aprovadas por Deus abre brechas para espíritos de enfermidade. Por exemplo, estar envolvido com ocultismo, estar envolvido com espiritismo, estar envolvido com a idolatria. A pessoa que está envolvida em algum tipo de
de algo que é reprovado pelo Senhor, que a Bíblia condena, amados, essa pessoa ela está sujeita a doenças. E estas doenças às vezes causam a morte. E além dessas pessoas que estão envolvidas com ocultismo, espiritismo, idolatria, existem as pessoas que não perdoam. Existem as pessoas que não conseguem liberar o perdão. Essas pessoas também são suscetíveis a muitas doenças na alma, gerando no físico as suas doenças. Então, a Bíblia vai nos mostrar, nós vamos entender que não perdoar, não liberar perdão, também gera doenças graves na vida de uma pessoa. Mateus 6, 14 e 15 diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Está claro? Salmo 103:3: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas. Então, quando há arrependimento, quando há submissão à vontade de Deus, amados, a primeira coisa que começa a aparecer na vida de um eleito é a saúde perfeita. É a saúde perfeita. Amados, eu me lembro perfeitamente quando nós fomos chamados pelo Senhor, eu e a minha pastora querida, minha esposa, também os meus filhos. Amados, o que nós sofríamos com enfermidades, com problemas de saúde. Eu vivia de cama, eu vivia acamado, vivia tomando remédios, passando por médicos, e etc, e etc, etc. Lembra, pastora? Que luta que nós tínhamos com enfermidades. E quando o Senhor nos chamou, amados, com o passar do tempo, essas coisas foram desaparecendo da nossa vida. Porque uma coisa é você, sabe, esporadicamente ter um resfriado, ter uma gripe, ter uma inflamação de garganta, né? De repente ter uma dor aí de coluna, enfim, alguma coisinha que de repente aparece no nosso corpo físico. E outra coisa é você viver constantemente com problemas de saúde. Então, a Bíblia diz que é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Então, quando nós nos entregamos ao Senhor, a primeira coisa que nós fazemos é nos arrepender de todos os nossos erros. É nos arrepender do mau caminho e entregar ao Senhor as nossas transgressões. E dizer: Senhor, eu quero o teu caminho. Eu quero viver para ti, Senhor. E aí a Bíblia diz que é Ele quem sara todas as tuas enfermidades. Em Deuteronômio 28:7, olha o que diz: o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Uma doença, uma enfermidade é um inimigo que se levanta contra nós, irmãos. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Então, se a doença chega por um caminho, se a enfermidade chega por um caminho, por 7 ela tem que bater em retirada. Mas eu tenho que crer nisso. Eu não posso duvidar. Eu estou alinhando minha vida à sã doutrina. Estou alinhando, colocando minha vida no altar do Senhor. Arrumando tudo que é necessário ser arrumado. E agora, pastor, ainda tem umas coisinhas aqui. Creia na palavra. Creia que é Ele quem sara as enfermidades. Amém? Deuteronômio 7, 6 e 9, olha o que diz: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo
próprio de todos os povos que há sobre a terra. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Amados, cumprir as ordenanças de Deus gera saúde na vida dos nossos filhos e na vida dos nossos netos e bisnetos. Você tem noção disso? Obedecer a Deus não traz o benefício somente para a nossa vida, mas para a vida dos nossos filhos, netos e bisnetos. Por isso nós não brincamos com a palavra de Deus. Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Feliz, amado, é o homem que entende a disciplina de Deus. Feliz é o homem que, quando Deus está disciplinando, entende que é Deus a disciplinar e recebe essa disciplina. Por quê? Vai haver cura. Vai haver a manifestação de milagre. Em Marcos 4:26, disse ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. Amados, nós estamos aqui a todo culto, e eu estou aqui como semeador, lançando a semente na terra. Você é a terra. O teu coração é o solo. E a semente é a palavra. Então, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. Quando uma semente cai no solo, ela já germina, já brota, já dá o fruto? Já? Precisa de um tempo. É Deus quem determina o seu milagre. Mas Jesus diz que o reino de Deus é como uma semente lançada à terra. Então precisa de um tempo para germinar. Precisa primeiro criar raízes para depois frutificar, para depois vir à luz, aparecer. Então há manifestação de curas que necessitam de um certo tempo. Porque tem pessoas que dizem: pastor, eu não sei mais o que eu faço. Eu não sei mais, eu creio, eu declaro, mas está aqui ainda. Amado, se está aí ainda, espera mais um pouco. Mas não deixe de confiar. Não deixe de crer. Não duvide. O diagnóstico médico deu lá que o problema é grave. Não tenha medo. Se o diagnóstico deu lá que é câncer, não tenha medo. Porque o medo vai trazer dúvida, a dúvida vai impedir a fé de operar o milagre. Estão entendendo? Provérbios 18:21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. O diagnóstico lá, o que deu? Câncer. Eu vou morrer. Morreu. Vai morrer. A morte e a vida estão no poder. O que deu lá? Câncer. O meu Deus é maior que esse câncer. O meu Deus é maior que tudo. Para o meu Deus nada é impossível. Tudo está nas mãos dele. Amém. Marcos 4:14, aquilo que eu já disse aqui: o semeador semeia a palavra. Então existem as curas instantâneas, que acontecem já quando a semente cai, e existem as curas que vai acontecer com o passar dos dias.
É Deus quem decide, amém? Então, uma vez a palavra semeada e regada, ela vai dar o seu fruto. Eu não vejo, mas eu creio. Eu não estou vendo acontecer, mas eu creio. E eu não abro mão disso. Amém? O diabo, igreja, ele tenta o tempo todo, viu? Te confundir. O diabo tenta o tempo todo roubar a tua bênção. Porque para isso ele veio, para roubar, matar e destruir. Ele tenta roubar a cura, que lá na cruz já foi consumada a teu favor. Ele tenta roubar. Em 2 Coríntios 4,18 diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Então, talvez o que você está vendo hoje é uma doença na sua vida. Talvez o que você esteja vendo hoje é uma enfermidade. Mas a Bíblia diz que nós não atentamos para isso, para aquilo que eu vejo, mas nas que se não veem. Então o que eu ainda não estou vendo? A cura. Então é isso que eu espero. É isso que eu recebo no meu espírito. Porque é isso que Deus tem para a minha vida. Não enfermidade. Amém? Então não aceite a mentira. Diz para o irmão que está do seu lado: não aceite a mentira. Diz para ele: não aceite a enfermidade. 2 Coríntios 5,7 diz: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Cuidar do corpo, amados, faz muito bem para a alma e para o próprio corpo. Ter uma vida saudável. Mas o que manda é o poder da palavra. Porque se eu não tiver o poder da palavra na minha vida, não adianta de nada ter um corpo aparentemente saudável. Eu tenho que ter a sabedoria e praticar a sabedoria para ter uma vida saudável. Amém? Me alimentar bem, me cuidar, enfim, ser prudente com a minha vida. Porque existem pessoas que bebem, que fumam, que se drogam e aos poucos estão se matando. Amém? São pessoas que não cuidam do seu próprio corpo. Elas estão se destruindo. Então nós cuidamos do nosso corpo com sabedoria. Diga graças a Deus. E nós não aceitamos as enfermidades porque nós temos a verdade de Cristo a nosso favor. Amém? Mateus 14:27 diz: mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Amados, nós não nos atemorizamos com más notícias. Nós somos destes que não nos atemorizamos com más notícias. Tem pessoas que recebem a má notícia, amada, ela entra em pânico. Ela se descabela, ela arranca os cabelos, ela já morre por antecipação. Se o diagnóstico é de morte, ela já... Amados, eu conheço histórias de pessoas que quando receberam a notícia que estavam com a doença, morreu. Recebeu a notícia que tinha o câncer, morreu de infarto. É verdade, eu conheço. A pessoa morreu no baque da notícia. Então nós não nos atemorizamos com más notícias. Diga: eu não me atemorizo com má notícia, porque é o meu Deus que está comigo. E Ele me diz para eu ter
bom ânimo. Glória a Deus. Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Amém? Provérbios 1:33. Mas o que me der ouvidos, habitará tranquilo e sem temor do mal. Habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Está dando ouvidos a Jesus? Amado, não tema. Deus faz você habitar seguro. Ok? Mateus 14, 28 e 29. Olha o que diz a palavra do nosso Senhor. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Amados, Deus ele está acima de todas as leis naturais. Porque andar por sobre as águas, de acordo com a lei natural, é possível? É possível? Não. E Pedro andou por sobre as águas. Jesus estava andando sobre as águas. Amém? Então, quando nós entendemos que as leis naturais se submetem às leis espirituais pelo poder que há no nome de Jesus, as leis naturais obedecem à voz de Jesus. Está claro isso? Então você não pode se submeter às leis naturais. Não, porque esse meu problema pastoral, eu já não sei mais o que eu faço. E não tem jeito. Arruma logo essa confissão. Porque a vida e a morte está no poder da língua. Mateus 8, 24 e 27 diz: antes de haver abismos... Aleluia. Pastor, era esse o texto? Bom, vamos ver. Antes de haver abismos... Não é esse texto, pastora. Não é. Irmãos, não é esse texto. É... tempestade no barco. Quando Jesus está dormindo. Só um minuto, irmãos. Nós vamos arrumar aqui. O texto é esse mesmo, Mateus 8, 24 e 27, mas não é o que está escrito. Diz a palavra do Senhor assim: e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Olha, amados, os discípulos estavam no barco, eles tinham saído de um lugar, e nesse trajeto se levantou uma grande tempestade. E os discípulos estavam todos ali, já atemorizados com a tempestade, e Jesus estava dormindo. Então, olha o que Jesus nos ensina: não entre no barulho da tempestade. Jesus te dá o poder para você mandar a tempestade cessar. Mas para que isso aconteça, você não pode estar atemorizado. Como é que você, atemorizado, vai falar para a tempestade: cesse agora? Você está com medo. Você está com dúvida do poder que está em você. Como é que a tempestade vai te obedecer? A tempestade vai olhar e falar: hã? Fala de novo. Estão entendendo, irmãos? Porque, continua o texto,
25. Arrumou todos, pastora? Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Olha o medo. Olha o medo dos discípulos no barco. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos? Ou seja, por que vocês estão com medo? Porque quem tem medo se torna tímido. Entendeu? Se encolhe. Quem não tem medo é ousado. É destemido. Amém? Então não é tímido, é o contrário de tímido. Por que sois tímidos? Homens de pequena fé. Amados, isso era antes da cruz. Hoje, a fé de onde Deus está na nossa vida é a medida perfeita. Ela está sobre nós. E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Era para os discípulos terem feito isso, quando a tempestade se levantou. Jesus continuou dormindo lá para testá-los. Estão entendendo, irmãos? Estão entendendo? Até onde vai a nossa ousadia na fé? O que nós podemos fazer com o dom da fé que está em nós? Jesus ensinou que nenhuma tempestade, amados, pode causar medo e pânico em nossa vida. Nenhuma tempestade que se levantar contra a nossa vida vai ter o poder de nos destruir. Não tem. Porque maior é quem está em nós do que aquilo que está contra nós. Então, quando se olha, ouça bem e aprenda, que quando se olha para a força do vento, perde o foco. Quando você olha a força do problema, você perde o foco. Pedro, ele saiu do barco e estava olhando para Jesus. Ele começou a olhar para a força do vento, ele afundou. Ele perdeu o foco. Estão entendendo? Pedro colocou os pés para fora do barco, ficou de pé sobre as águas, deu um passo nas águas, e olhando para Jesus, ouvindo o barulho do vento, o movimento das águas, perdeu o foco, afundou. Então, quando nós mantemos o foco, continuamos a olhar firmemente para o autor e consumador da fé, amados, nós vamos continuar andando sobre as águas. Os discípulos no barco, eles tiveram medo, e por isso eles não reagiram, e foram repreendidos pelo Senhor. Homens de pouca fé, por que estão tão tímidos? Pelo jeito, era de fato uma tempestade muito forte. As águas batendo, o vento, a água entrando no barco. Mas não era para eles terem a reação que tiveram. Não eram para ter. Então nós entendemos aqui, amados, que não importa a situação, nós cremos no poder de Deus na nossa vida. Seja o problema que for, seja a situação que for, seja a enfermidade que for, nós temos a cura. Isaías 53, 4 e 5 novamente: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jó 36:11 diz: se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade e os seus anos em
delícias. A cura será manifestada milagrosamente na tua vida, meu irmão e minha irmã. A cura será manifestada milagrosamente na tua vida enquanto você ouve e serve ao Deus que lhe chamou para reinar em vida com Ele. Glória a Deus. O Salmo 91, 10 e 11 diz: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Jesus é a nossa saúde, irmãos. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite.